Apesar de Homer ser um grande idiota, ele já foi capaz de fazer vários atos heróicos e salvar muitas vidas. O problema é que na maioria dos casos em que ele termina sendo um herói, ele estava apenas consertando alguma coisa que ele mesmo tinha causado ou piorado com suas trapalhadas. Ficou curioso? Então fica até o final que vou te mostrar algumas vezes que Homer tentou ser um herói. Mas antes, não se esqueça de deixar o like e de se inscrever no canal para continuar recebendo vídeos como esse. Parou um trem descontrolado. Depois que Burns é pego jogando lixo radioativo no parque de Springfield, ele termina sendo condenado a pagar 3 milhões de dólares para não ser preso. Com isso, todos os moradores da cidade se reúnem para decidir como deveriam gastar todo aquele dinheiro. Porém, antes que uma decisão fosse tomada, um sujeito estranho aparece e convence todos a gastarem o dinheiro construindo um monotrilho. O problema é que esse homem era um grande vigarista, e ele desvia praticamente todo o dinheiro da obra, o que resulta na construção de um trem péssimo e um trilho pior ainda. Sabendo que um grande desastre aconteceria na inauguração, o homem pega todo o dinheiro e foge. E para piorar a situação, ele ainda tinha contratado Homer para ser o condutor do monotrilho. Assim que a viagem inaugural começa, os freios imediatamente param de funcionar e o motor explode, fazendo com que o trem ficasse fora de controle a 300 km por hora. Então, para impedir que uma grande catástrofe acontecesse, Homer decide parar o monotrilho, e para isso ele pega um M gigante na lateral do trem e o amarra em uma corda para criar uma espécie de âncora. E essa corda era muito resistente, porque ela não arrebenta de jeito nenhum, fazendo com que o monotrilho parasse e Homer fosse um grande herói. Papai, você é um herói! Isso aí, filho. Homem torta. Durante uma competição de arrumação de mesas, Lisa terminou sendo muito humilhada pelo texano rico, que era um dos jurados da competição. Não aguentando ver sua filhinha sendo maltratada daquele jeito, Homer decide espancar o sujeito. Porém, acaba se lembrando que o chefe Wiggum disse que o prenderia se ele se envolvesse em mais confusões. Então, para não ser preso, Homer improvisa um disfarce e depois joga uma torta bem na cara do texano rico, o humilhando na frente de todos igual ele estava fazendo com a Lisa. Depois disso, Homer se sente tão empolgado com a adrenalina que teve fazendo justiça com as próprias mãos, que resolve virar um super-herói chamado Homem-Torta e sair por aí punindo todos os criminosos da cidade. Primeiro, ele pune o cara dos quadrinhos, que estava enganando as crianças para comprarem revista. Depois, ele salva a Marge de ser pisoteada por uma multidão. E depois ainda joga uma torta no Sr. Burns, que estava maltratando os funcionários da usina. Porém, por ser muito burro, Homer acabou sendo pego e desmascarado pelo Sr. Burns, que o chantageou para ele virar seu capanga e sair atacando pessoas inocentes. Então, para se livrar das chantagens, Homer resolve revelar sua identidade para todos. Porém, ninguém acredita que ele era o verdadeiro Homem-Torta, porque todos achavam que Homer era muito burro para isso. E assim, graças à sua má reputação na cidade, Homer conseguiu se livrar das chantagens de Burns e ficou livre para continuar seus atos heróicos. Onde quer que a injustiça mostre sua cara feia, eu lá estarei, porque eu sou o Homem-Torta! Salvou a cidade. Depois que Homer desencadeia uma terrível catástrofe ambiental, o governo termina isolando Springfield dentro de uma gigantesca cúpula de vidro, com a desculpa de que era para a poluição não se espalhar. Vários dias depois, não aguentando mais ficarem presos, os moradores começam a atacar a cúpula, e para evitar que eles fugissem e trouxessem mais problemas para o governo, eles decidem matar todos, explodindo a cidade com uma pequena bomba extremamente poderosa. Então, depois de fazer muitas besteiras, Homer decide se redimir pelas suas burradas salvando a cidade. E para isso ele consegue uma moto, pega a bomba, pega o Bart e começa a andar nas paredes da cúpula para chegar até um buraco no teto e se livrar da bomba. Então, depois de quebrar várias leis da física, Homer consegue jogar a bomba para fora pouco antes dela explodir, o que termina quebrando a cúpula e libertando toda a cidade, além de causar um pouquinho de destruição com os cacos de vidro gigantes. Tchau, gente bonita! Senhor X.
Quando Homer descobre sobre a internet, ele decide criar o seu próprio site. E por isso, Lisa o avisa de que ele poderia ser processado dependendo das coisas que ele colocasse lá. Então, para evitar ter problemas, Homer assume a identidade secreta de Sr. X. No entanto, como o site de Homer não tinha nada interessante, ele não recebia nenhuma visita. E por isso, para chamar a atenção das pessoas, Homer resolve publicar um boato sobre o prefeito ter gastado a verba de conserto de ruas construindo uma piscina secreta. Essa publicação acabou repercutindo tanto que alguns repórteres invadiram a prefeitura e acabaram descobrindo que realmente existia uma piscina secreta por lá. E por causa disso, a página do Sr. X começou a ganhar muito reconhecimento e credibilidade na cidade. Com isso, Homer passou a investigar secretamente todos na cidade e a expor seus crimes em seu site. Como por exemplo, o Apu que vendia rosquinhas velhas, o Krusty que matou um cara, o chefe Wiggum que usava cadeira elétrica para assar frango e o pior de todos, o Sr. Burns que estava vendendo urânio para terroristas. Com isso, devido ao seu excelente trabalho investigativo, o Sr. X acaba ganhando um prêmio. Porém, como ninguém sabia quem ele era, todo o dinheiro da premiação seria usado na alimentação de crianças pobres. No entanto, como Homer não era uma pessoa caridosa, ele imediatamente revela sua identidade secreta e pega o prêmio. Mas eu sinto pena das criancinhas famintas. Agora elas estão com Deus. Impediu uma explosão nuclear. Quando o Sr. Burns resolve implementar um programa de exercícios na usina, Homer, muito preguiçoso, começa a pesquisar alguma forma de ser dispensado do trabalho. E com isso, ele acaba descobrindo que quem fosse hiperobeso ganhava o direito de trabalhar em casa. Então, com a ajuda de Bart, Homer começa uma dieta maluca para ganhar peso, e em pouco tempo ele fica tão gordo, mas tão gordo, que o Sr. Burns é obrigado a montar uma estação de trabalho na casa dele. No entanto, ao invés de ficar trabalhando, Homer coloca um brinquedo em seu lugar e vai no cinema. Porém, quando ele volta para casa, descobre que o brinquedo havia quebrado e a usina nuclear estava prestes a explodir e liberar gases tóxicos na cidade. A única maneira de impedir que todos morressem era fechando um tanque manualmente, e por isso Homer tenta ligar para a usina para avisá-los, mas seus dedos eram muito gordos para apertar os números do telefone. E desesperado, Homer decide ir pessoalmente até a usina para fechar o tanque. Porém, quando ele estava prestes a puxar a alavanca e salvar todos, a estrutura de metal que ele estava acaba quebrando devido ao seu peso, e o tanque acaba explodindo. Mas, por sorte, Homer acaba caindo dentro do tanque e a gordura dele tampa o buraco, evitando assim que os gases tóxicos fossem liberados na cidade. Eu acho engraçado a bunda do meu pai ter evitado a liberação dos gases tóxicos. E essas foram algumas vezes que Homer tentou ser um herói. Deixe aí nos comentários se você lembra de mais alguma vez que eu não falei nesse vídeo. Valeu e fui!